Palestra de Joel Goldsmith, A Matéria-Prima da Consciência Transformada, Parte 1, Tape 346A. Conforme vocês sabem, a classe fechada, da forma que a conduzimos, é uma das experiências mais incomuns. De fato, não conheço nenhuma outra atividade semelhante em qualquer lugar do globo no presente momento. E até que os estudantes comecem a compreender isso, eles realmente não se beneficiam desse trabalho em sua totalidade. Agora, a razão por que chamamos de classe fechada é que a classe é fechada. Isso parece muito simples de se explicar, mas é necessário. A classe é fechada no exato momento em que é aberta, na noite de segunda-feira, e permanece fechada até ser encerrada na noite do sábado. Ninguém pode entrar na classe após haver sido aberta, como nesse momento. Então, outras pessoas não podem entrar por razão alguma, por qualquer que seja a razão. Essa classe é fechada. Todas as classes fechadas são fechadas como essa, nesse momento. É esperado que todos os estudantes tenham se preparado para comparecer a toda a sessão. Foi dito em classes anteriores que ninguém será desculpado durante a semana, nem mesmo para morrer. Se precisar morrer, espere até a classe ser encerrada. Nós temos um negócio sério aqui e o mesmo o ajudará. Ainda que esteja para fazer a transição, sem dúvida, existe alguma coisa aqui que deve levar com você. Novamente, irá notar que pedimos aos estudantes para estar aqui pelo menos 15 minutos antes da abertura para o propósito de nossa meditação. E novamente, a razão é que essa meditação, na realidade, simboliza a forma de vida completa do caminho infinito. E vou ilustrar isso para vocês. Aquilo que trouxe o caminho infinito à existência foi a realização, ou a revelação que me foi dada no plano interior, de que, para ser um com qualquer coisa, ou qualquer pessoa no reino visível, ser um com qualquer forma de bem, se torna necessário, primeiro que tudo, se tornar conscientemente um com a fonte de todo ser. Agora, tentem visualizar isso. Se eu desejo sucesso na vida humanamente, preciso lutar contra o mundo inteiro por isso. Existem 4 bilhões de outras pessoas no mundo, todas lutando pelo sucesso. Em qualquer caminho da vida existe competição, e você está sempre lutando contra a competição. Quer esteja no mundo dos negócios, ou em uma profissão, na política, no governo, na arte, na literatura, você está sempre competindo com muitos outros nessa mesma linha de atividade. Porém, isso não é necessário. Somente é assim porque não aprendemos a nos contactar conscientemente ou a nos tornar um com nossa fonte conscientemente. Quando nos tornamos um com nossa fonte, nos tornamos um com tudo aquilo que é necessário em nossa experiência. Em outras palavras, sem nos preocuparmos com o que comeremos, com o que beberemos ou se seremos ou não vestidos.
Ao buscar o reino de Deus, que é a união consciente com a nossa fonte, somos um com a infinita sabedoria que já conhece nossas necessidades e com o amor divino, cujo grande prazer é nos dar o reino. Portanto, agora vivemos não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Agora, ao fazer um estudo, quer seja um estudo espiritual, ou um estudo matemático, ou um estudo científico, ou um estudo musical, de arte, literatura, qualquer que seja, se fizer isso por si mesmo, terá apenas seu próprio estado de consciência, seu próprio estado de inteligência, sua própria educação, seu próprio grau de habilidade para ser bem-sucedido. Porém, se primeiro se sintonizar com o infinito invisível, o fluxo da vida, a fonte de todos os seres, Deus, então você tem a mente de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, a inteligência de Deus. De forma que pode dizer como Paulo: vivo, porém não eu, Cristo vive a minha vida. Em outras palavras, agora você tem uma sabedoria além da humana. Você tem a capacidade de ter uma educação que vai além de sua escolaridade. Você tem a capacidade de compreender, de assimilar, além daquela que possivelmente teria por si mesmo como um ser humano comum. O mestre disse literalmente: de mim mesmo eu nada posso fazer. O Pai dentro de mim, ele realiza o trabalho. Você e eu poderíamos dizer: não posso aprender, não posso assimilar, não posso compreender, não posso alcançar. Porém, o Pai dentro de mim pode. Mas lembre, é como se não existisse um Pai dentro de você até que tenha feito conscientemente um contato com a sua fonte, que é Deus. Essa é a razão pela qual a raça humana está cortada de Deus. Não está debaixo da lei de Deus, nem realmente pode estar. Essa é a razão porque nós, humanamente, podemos cometer erros. Essa é a razão porque os nossos negócios podem ir à falência. Essa é a razão porque temos fracassos em nossos casamentos. Essa é a razão porque temos incompetência em arte, literatura, música, no comércio. Por quê? Porque estamos fazendo essas coisas por nós mesmos, separados e à parte de Deus. E não temos a inspiração de Deus, não temos a sabedoria espiritual de Deus, não temos a carne espiritual, o vinho, a água. E assim é. Quando somos um com a videira, damos frutos ricamente. Quando somos conscientemente um com Deus, quando o Espírito de Deus habita em nós, então temos realmente toda a sabedoria de Deus fluindo através de nós. Temos a força de Deus fluindo através de nós. Não somos dependentes somente de nossa força física. Não somos dependentes somente de nossa educação. Não somos dependentes somente de nossa saúde física, nem somos vítimas do clima ou do tempo, ou de infecção ou contágio,
no mesmo grau, uma vez que tenhamos nos aberto para uma união consciente com Deus. Agora, a matéria-prima dessa mensagem está em seu ensinamento da meditação, da prática da presença, de como alcançar a união consciente com Deus. Como vocês sabem, tudo isso nos leva de volta à minha própria experiência do início, quando eu também estava nos negócios com apenas a minha experiência e mentalidade e tive sucessos e fracassos. Eu tinha apenas minha forma humana de viver, até ter essa experiência única de um contato consciente. E toda uma nova dimensão da vida foi aberta para mim. E de repente, comecei a saber de coisas que não havia aprendido nos livros. A ter uma saúde que jamais conheci antes em toda a minha vida, até esse tempo. A ter uma sabedoria que não era minha. A ter um poder de curar que não era meu. Todas essas coisas começaram a fluir em e através de minha experiência, após a experiência de minha união consciente com Deus, de minha unidade consciente. Após aquele momento de luz e inspiração que foi descrito para nós através da experiência de Saulo de Tarso, que o transformou em Santo Paulo. Agora, não acredite nem por um momento que o estudo de livros irá levá-lo para o reino de Deus. É sua unidade consciente com Deus que irá fazer isso. Os livros servirão simplesmente como ajuda ao longo do caminho. Agora, começar o estudo de livros sem meditar primeiro é virtualmente dizer: Deus, vou ler a verdade espiritual com meu cérebro e então esperar compreendê-la. Todavia, lemos que a sabedoria de Deus, as coisas de Deus são tolice para o homem e, portanto, tentar compreender uma mensagem espiritual sem primeiro contactar a mente de Deus é puramente tolice. Você jamais compreenderá corretamente uma mensagem espiritual com o seu intelecto humano. As coisas de Deus são tolice para o homem, para o cérebro, para a mente humana, para a mente racional. Portanto, antes de ler, antes de tentar estudar, medite. Esteja certo de que sente esse contato interior, mesmo que seja uma coisa momentânea, mesmo que seja simplesmente aquela respiração profunda. Então, abra seu livro e descobrirá que o segredo dos livros não está nas palavras, mas nas entrelinhas. Descobrirá que as palavras não transmitem significado para você, mas você recebe um significado que as palavras em si mesmas jamais poderiam transmitir. E assim é que, quando nos reunimos, em palestras, em classes, nos unimos primeiro com Deus. Ao nos unirmos com Deus, nos unimos uns com os outros, porque em nossa unidade com a mente de Deus, somos um com a mente uns dos outros. A mente espiritual, não a mente humana, não a mente egoísta, não a mente sensual. Quem quer estar em contato com isso?
As pessoas que leem as mentes fazem isso e se lamentam por isso. Muitos no caminho exterior fazem isso e se lamentam por isso. Ninguém quer se engajar em transferência de pensamentos. Ninguém nesse trabalho quer se engajar em ler a mente uns dos outros. Tudo o que queremos é ser conscientemente um com a mente de Deus. Então, somos conscientemente um com a mente espiritual uns dos outros. Em outras palavras, quando, através da meditação, você sente esse clique interior, essa respiração profunda, isso significa que está agora em contato com aquela mente que também estava em Jesus Cristo. Porém, lembre, essa é a minha mente que ensina e a minha mente que cura. Eu não ensino com o cérebro. Certamente não ensino com a minha educação. Não ensino com as coisas que aprendi nos livros. Ensino somente através da transmissão espiritual que vem espontaneamente a cada palestra e a cada classe. Portanto, quando tiver tocado a mente de Deus, tocou essa mente em você, que é o professor e o curador. Logo, quando lhes falo, como estou falando agora, e falo através dessa mente que estava em Jesus Cristo, vocês, através dessa mesma mente, estão recebendo e respondendo e assimilando a verdade que está fluindo de minha percepção consciente de Deus para a percepção consciente de Deus de vocês, porque nós somos um. Estamos demonstrando o que o Mestre disse: eu estou em meu Pai e meu Pai está em mim. Vocês estão em mim e eu estou em vocês, porque nós somos um em Cristo. Isso não é verdade sobre nós como seres humanos. Isso não é verdade sobre o mundo humano. Isso somente é verdade na experiência daqueles que tocaram aquela mente que também estava em Jesus Cristo. E eles somente puderam fazer isso através da meditação. Somente puderam fazer isso por abrirem as suas consciências ao influxo do Divino Espírito. Todavia, como irão descobrir, mais especialmente aqueles de vocês que sempre têm estudado as notas metafísicas, que acho em agosto chegará aqui na Inglaterra sob o título de União Consciente com Deus, vocês descobrirão que o tema daquela classe em particular e do livro foi na realidade uma classe que foi gravada. E o tema daquela classe foi: a minha união consciente com Deus constitui minha unidade com todos os seres espirituais e ideias. E vocês veem o que me aconteceu? Em minha união consciente com Deus, o livro O Caminho Infinito apareceu. Foi escrito e foi publicado. Mas eu estava vivendo na Califórnia e apenas 2.000 cópias daquele livro foram impressas e nunca foram oferecidas a pessoa alguma, exceto aquelas que vieram a mim em meu escritório como pacientes ou estudantes. E ainda assim, uma mulher que eu havia encontrado
menos de uma meia dúzia de vezes em toda a minha vida. Essa mulher encontrou esse livro e gostou tanto dele que decidiu enviar uma cópia para Henry Thomas Hamblin. O Sr. Hamblin gostou tanto dele que foi inspirado a escrever um artigo que chamou de O Caminho Infinito. E nele expressou sua reação ao livro e disse que esse ensinamento é o primeiro em 2000 anos a revelar a mensagem do Cristo. E esse artigo criou uma tal demanda pelo Caminho Infinito que a própria editora The Great House of George Allen and Union escreveu para a Califórnia e perguntaram se poderiam publicar uma edição britânica do Caminho Infinito. Podem imaginar George Allen and Union lhe escrevendo para perguntar se poderiam publicar seu livro? Nem eu jamais poderia visualizar tal coisa me acontecendo. Nem poderia fazer com que acontecesse da mesma forma que vocês não poderiam. Mas eles receberam permissão e o publicaram, e o Sr. Hamblin foi o primeiro a comprar 1000 cópias do livro. Tão grande foi a demanda. Agora, o ponto que quero lhes mostrar, não estou realmente lhes dando um testemunho. O ponto que quero lhes mostrar é que, como ser humano, não tive coisa alguma a ver com a publicação do Caminho Infinito na Inglaterra. E, portanto, não tive coisa alguma a ver, como ser humano, com tudo que vocês têm testemunhado nesses 8 anos, desde que tenho vindo à Inglaterra. Tudo aconteceu sem qualquer ajuda humana de minha parte, ou qualquer trabalho mental humano, ou qualquer oração. Porque quem pode jamais sonhar com tal experiência? Não. Mas por causa de meu contato consciente com Deus, me tornei conscientemente um com a mente daquela senhora que gostou do livro O Caminho Infinito, um com a mente de Henry Thomas Hamblin, um com a mente de George Allen and Union e eventualmente um com a mente de vocês, e foi isso que eu os trouxe aqui. Porque certamente sabem que não foi uma atividade humana minha que eu os trouxe aqui. Foi uma ligação espiritual que existe entre nós e uma ligação que eu não criei. Uma ligação que foi criada para nós. Primeiro porque minha união consciente com Deus, com a mente de Deus, me tornou um com a mente espiritual de todos, em todo o mundo, que estão buscando a harmonia espiritual, a graça espiritual. Lembrem, não atrair para mim aqueles que estão buscando pães e peixes. Não atrair para mim aqueles que estariam aqui por motivos egoísticos ou pessoais. Essa mensagem tem atraído para si mesma aqueles que também estão buscando a verdade ou a mente de Cristo. Portanto, minha união consciente com a mente de Deus me tornou um com todo indivíduo na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, na Suíça, na África, na Austrália, em Nova Zelândia, nos Estados Unidos e no Canadá. Onde quer que haja uma mente sintonizada com Deus, cedo ou tarde, a mesma é atraída para a mensagem do Caminho Infinito. Posso seguir em frente e lhes explicar que minha união consciente com Deus atraiu para mim as finanças necessárias para levar essa mensagem em torno do mundo, para financiá-la pelo mundo afora, para ser capaz de partilhar com os estudantes em todos os países, independentemente de que tenham ou não o dinheiro para pagar por isso.
e, eventualmente, trazê-los para uma condição onde têm o dinheiro para pagar por isso. Em outras palavras, dinheiro em quantidade suficiente tem sido atraído para essa mensagem, para levar esse trabalho à frente, sem o uso de meios humanos, sem membros, sem organização, sem publicidade. Isso também tem sido através da minha união consciente com Deus. E assim é que atraí para mim mesmo companhia, lar, estudantes, editoras, todas as coisas necessárias ao desdobramento da mensagem do caminho infinito. E tenho feito isso sem que precise deixar minha casa, sem deixar meu escritório, sem deixar qualquer lugar. Preciso simplesmente me sentar em quietude e em confiança, em meditação, até que esse clique aconteça. E então descubro que todos esses grandes milagres aconteceram conosco em todas as partes do mundo. Assim, atraímos para nós editoras na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha e em breve na França. Então, simplesmente imagine por que é que a base dessa mensagem é se tornar conscientemente um com sua fonte, que na realidade está mais perto de você do que sua própria respiração. Não precisa ir a lugar algum para encontrá-la. O reino de Deus está dentro de você. E, portanto, é no silêncio, em sua meditação, em sua paz interior, que você faz esse contato, sente a presença. E então descobre que uma presença invisível vai adiante de você para fazer os caminhos tortuosos retos, para solucionar todos os problemas de sua vida, físico, mental, moral, financeiro, de relacionamentos humanos, quaisquer que sejam. Essa presença vai adiante de você para prover proteção, quer esteja no ar, ou na terra, ou na água, ou debaixo da água. Essa presença vai adiante de você para atrair para você aquelas pessoas, aquelas circunstâncias, aquelas condições necessárias à realização de uma vida harmoniosa, alegre e bem-sucedida na Terra. 1.000 podem cair à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas não pode chegar ao seu lugar de habitação. Nada pode chegar ao seu lugar de habitação se seu lugar de habitação for Deus. Agora, tudo isso é difícil. Deixe-me assegurar-lhes desde o início que é difícil. Esse caminho é tão difícil que o mestre disse: poucos são os que entram. A razão é essa. Precisa haver uma devoção suficiente a Deus, ao Espírito, ao invisível, aquilo que é intangível para os sentidos. Precisa haver uma devoção suficiente, um desejo suficiente, uma sede ou fome por Ele, de tal forma que a pessoa esteja desejando se sacrificar. Agora, o mestre disse: precisa deixar tudo por mim. O mestre disse que precisa estar desejando deixar pai, mãe, irmão e irmã em favor de mim. O mestre disse: quando encontrar essa pérola, venda tudo que tem para poder comprá-la. Em outras palavras, ele mostrou muito claramente que não acreditava que o reino de Deus seria alcançado facilmente, suavemente, através de atalhos, ou no tempo livre, ou com mudanças superficiais. Muito obrigado.